Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre recursos naturais. A gente pode classificar os recursos naturais em três âmbitos: os recursos minerais, os recursos animais e os recursos vegetais. Hoje, nós vamos falar sobre os recursos minerais. O que são recursos minerais? Os recursos minerais são itens que são retirados da natureza, mais precisamente do subsolo, e são utilizados para o nosso benefício. Esses minérios são levados para siderúrgicas e transformados em bens de consumo. Então, o que isso significa? São coisas que são retiradas da natureza, subsolo, geralmente eles estão abaixo da terra, né? Estão no subsolo, então para ser retirado geralmente tem que fazer uma escavação, tem que fazer um túnel, né? Tem que movimentar a terra para poder encontrar esses minérios. E aí esses minérios, que na maioria das vezes são em formas de rochas, são levados para a siderúrgica e lá eles são lapidados, lá eles são moldados, eles são transformados para se transformarem em bens de consumo, ou seja, para serem transformados em coisas que nós podemos usar. O que diferencia os recursos minerais dos recursos vegetais e animais é que os recursos minerais eles são seres não vivos, né? E diferente dos outros recursos da natureza, eles não são renováveis. Ou seja, uma vez que eu tiro esse item da natureza, ele não vai nascer outro no lugar. Diferente dos animais e dos vegetais, que, por exemplo, eu posso tirar uma árvore, depois eu planto outra árvore e vai nascer outra árvore ali. E os animais também, porque eles crescem, eles se reproduzem, então tem vários animais na natureza. Diferente disso, os recursos minerais, eles não são renováveis. Ou seja, uma vez que eu tirei ele da natureza, a natureza vai ficar sem. E se a gente tirar demais, vai chegar uma hora que não vai ter. Eles são utilizados na construção de diversos materiais ou objetos e também são usados na construção civil. Então, tem muitos desses materiais que são utilizados para construir, para formar cimentos, pedras, tijolos, e aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Apesar de nos trazer muitos benefícios, a extração desses minerais afeta muito a natureza. Então, como eu falei para vocês, uma vez que eu retiro esses minerais da natureza, eles não vão nascer de novo, não vai ter mais. Então, quanto mais a gente tira, mais a natureza vai ficando sem. E infelizmente, como eu disse, ele também fica no subsolo, a gente precisa mexer nessa terra para poder encontrar, fazer buracos, né, fazer túneis. Então, com isso, a gente destrói um pouco a natureza. Então, aqui tem uma foto: impactos ambientais decorrentes da exploração mineral. Então, nós vemos que tem desmatamento, ou seja, aqui ó, nós perdemos bastante área verde, descaracterização do relevo. Vocês podem ver que era uma paisagem bem bonita e depois se transformou só em rochas, aqui em pedras. Formação de cavas, destruição da flora e da fauna. Ou seja, se não tem mais plantas aqui, acaba que os animais vão embora, né? As plantas que estão em volta acabam morrendo e aí a gente acaba destruindo um pouco essa natureza. É a mesma paisagem, só que essa daqui é antes da extração do minério e aqui é durante a extração do minério. E aí eu coloquei mais algumas fotos para vocês poderem ver o que acontece. Então vocês podem ver que aqui também, ó, era uma área verde, mas aí eles foram tirando aqui e aí foi ficando assim, ó. A área verde vai diminuindo e com isso vai diminuindo também o oxigênio, se diminui a área verde. E aí aqui eles estão extraindo também alguns itens da natureza. Aqui nós temos uns túneis que são feitos também para extração de minério. Aqui também vocês podem ver a diferença, ó, entre essa área e essa área, né? Como é diferente a área onde é feita a extração do minério. Aqui mais uma área que também está sendo retirada, ó, com vários maquinários. Outra área que está sendo retirado aqui. Vocês podem ver que fica uma área sempre muito parecida, né? Uma área cinzenta, sem cor, sem vida, né? Porque aí não tem animais, não tem plantas,
né, não sobrevivem a isso, então acaba se tornando uma área bem morta. E aí existem dois tipos de minerais. Existem os minerais metálicos, que são, e os não metálicos. Os metálicos são ferro, chumbo, ouro, alumínio, cobre. E os não metálicos, areia, cascalho, argila, diamante, calcário. Esses são só alguns exemplos, tá, gente? Tem muitos outros minerais que são retirados assim da natureza. Então, vamos ver alguns exemplos dos metálicos. Então, nós temos o grafite. É uma rocha, vocês podem ver aqui, é uma rocha, e aí ela é lapidada, ela é moldada, e geralmente a gente encontra ela onde? Na ponta do nosso lápis de escrever e na ponta da lapiseira. Ó, esse daqui também é um grafitezinho, né, que é colocado aqui dentro da madeira, e esse daqui é para usar na lapiseira, e é os lugares que a gente mais costuma ver o grafite. Nós temos também o chumbo. Vocês podem ver que todos eles são rochas, são pedras mais brutas, né? E depois eles são lapidados, às vezes derretidos e transformados em outras coisas. O chumbo a gente encontra pilhas, baterias de carro, naqueles aparelhos de academia também é usado chumbo para construir esses pesos. A munição das armas de fogo. Nós encontramos também, e é muito perigoso, o chumbo nos produtos de beleza. É muito perigoso porque pode dar alergia, pode dar problemas de saúde. E também nas tintas, algumas tintas contêm chumbo e também é muito perigoso. Então, quando vocês forem comprar com a mamãe alguma coisa, olhem lá nos ingredientes se contém chumbo, porque é muito perigoso, tá, gente? O ouro também é assim, ó, uma pedrinha, e aí ele é derretido e transformado. O lugar que a gente mais vê o ouro é na aliança de casamento, né? É muito comum, todo mundo que casa usa uma aliança de ouro. Mas o ouro é feito muitas joias, colares, pulseiras, pingentes. Geralmente o ouro é mais usado assim, relógios, joias, né? São mais usados em joias. O alumínio, vocês podem ver que todos eles são bem brutos, né? São grandes, são pedrinhas, rochas bem brutas, e aí depois eles são trabalhados. E aí o alumínio é feito cadeiras de rodas, fios elétricos, panelas, aquelas marmitinhas, que é um alumínio bem mais fino, o alumínio que a mamãe usa para fazer um franguinho assado. Os aviões, que são feitos de alumínio por ser um material mais leve, os carros, né, os automóveis, e as formas de bolo, né, assim como as panelas, são feitas também de alumínio. Aí nós temos o cobre, que também é utilizado para fazer bijuterias. Esse daqui é um fio, um cano para gás. Também utensílios como canecas, panelas e fios. Cobre também é utilizado para fazer fios. Aí nós temos o ferro, que é utilizado para fazer ferramentas de vários tipos de jardinagem, as ferramentas do papai, do vovô. Também são utilizados para fazer objetos como camas, cadeiras e lustres. E aí nós temos os minerais não metálicos, que são o granito, que a gente pode fazer pias, bancadas, pisos, a pia do banheiro. A ardósia, também uma pedra, tá vendo? É uma rocha, e aí ela é trabalhada, pode ser usado aqui, ó, para fazer uma bancada, para fazer um piso, para fazer o telhado, ó, vocês podem ver que aqui na imagem tem bastante coisa feita com ardósia. E também parede, ó. Esse revestimento aqui, ó, essas pedras são todas
feitas de ardósia. O quartzo é uma pedra bem bonita, uma rocha bem bonita, parece um cristal, e ela tem várias cores. Eu coloquei aqui só 3 cores para vocês verem, que é esse que é cristal, né, transparente, esse daqui que é meio chumbo e esse daqui que é o branco. E ele também pode ser usado em várias coisas. Tem esse rosinha também, que vocês podem ver que tem um formato bem diferente, ó, eu acho que ele já foi trabalhado, esse daqui. E aí a gente pode encontrar eles também em bancadas, pias e também em joias. A argila parece um barro, né? Ela é encontrada como em formato de barro, mas hoje em dia a gente encontra também já para comprar. Isso daqui é o que é extraído da natureza, tá, gente? É extraído dessa forma, mas para comprar a gente encontra assim em formato de pó. E ele é utilizado para fazer vasos, para fazer artesanatos de vários tipos e também para estética. Hoje em dia, as pessoas fazem muito máscara com argila porque ele tem muitos benefícios para a pele. A areia, que é retirada assim. Geralmente, quando eles retiram a areia, depois eles enchem aqui de água e acaba virando um lago, porque acaba se tornando um local perigoso, ó, porque fica muito fundo, então acaba se tornando um lago para não ser perigoso. E aí, com areia, nós podemos transformá-la em vidro, além de também ajudar na construção. Quando a gente constrói uma casa ou qualquer coisa, a gente também usa areia nessa construção. E aí nós temos também as areias coloridas, que geralmente no Nordeste a gente tem bastante esse tipo de areia colorida, que é utilizado para artesanato. Eles fazem todos esses desenhos aqui com areia, e essa areia que não é pintada, ela é totalmente natural. Todas essas cores existem. E aí eles cavam aqui, que chamam falésias, eles cavam aqui e encontram essa areia de várias cores, eles separam as cores e aí eles fazem essas coisas lindas com essa areia. O calcário ele é assim, é esse pozinho branco, parece um pozinho branco. Ele serve para fazer o giz que a professora dá aula lá na escola. Geralmente ele é retirado assim, ó, em forma de pedrinhas. E aí eles vão triturando até virar um pozinho. E aí ele também se transforma no cal, aquele que também a gente usa para pintura, a gente usa na construção. E também ele é utilizado como para corrigir o solo, né? Quando tem alguns buracos, o solo tá desigual, eles usam o calcário para poder consertar esse solo. E aí nós temos o diamante, que também é uma pedrinha bruta assim, e aí depois ela é lapidada, né? Porque o diamante que a gente costuma ver é assim, mas ele já é lapidado aqui. Ele natural é assim, e ele não vale muito dinheiro assim, ele só vale quando ele tá assim já lapidado. E aí ele serve para fazer joias, né? Geralmente é em joias, anéis, colares, ele também existe em várias cores. Dentre esses minerais, também existem aqueles que não são nem. Como eu posso dizer? Eles não são nem metálicos e nem não metálicos. Eles têm origem orgânica, né? Como os minérios fósseis, que são vinculados à geração de energia. Então, o que acontece? O minério orgânico, ele vem de algum ser que viveu e morreu ali. Então, fósseis são marcas na rocha, como pegadas. Antigamente, eles faziam muitas marcas, né? Eles pisavam na pedra ou pisavam no chão mesmo, e aquele chão, aquele solo endurecia, virava uma rocha. E aí, essas pegadas, hoje em dia, se transformaram em fósseis. Ou animais, pessoas, os dinossauros que morreram há muitos milhões de anos atrás, eles também se transformaram em fósseis, e esses fósseis se transformam em geração de energia, um gerador de energia. E geralmente eles são encontrados no fundo do oceano, esses fósseis,
porque o que a gente acredita, o que acredita-se é que antigamente o oceano era mais raso e aí as pessoas viviam em alguns lugares e depois o oceano subiu, então ele cobriu algumas partes de terra. Então as pessoas que viviam e morriam e foram enterradas ali, assim como os animais, acabaram ficando submersos no oceano e aí por isso os fósseis estão lá. Então é mais fácil encontrar esse tipo de material no fundo do oceano. E quais são esses materiais? O principal é o petróleo, que é um líquido, né? Preto, bem escuro, e ele é bem viscoso, né? Ele é meio grudento. Então, o petróleo ele é retirado do fundo do oceano e ele é transformado no óleo diesel, na gasolina, em plástico. Ele é transformado em várias coisas, mas principalmente em combustível, né? O petróleo é muito utilizado como combustível. Aí nós temos também o gás natural. Ele é retirado também do fundo do mar assim, com esse aparelho, e ele também é derivado do petróleo. Ele é retirado também uma parte do petróleo. Então, esse gás natural ele tem de dois tipos. Ele tem o gás que é gasoso mesmo, que é utilizado para veículos, né? Como combustível também para veículos. E ele é utilizado também na forma líquida, que serve tanto lá no fogão que a gente tem em casa, quanto em alguns lugares para como energia. Ele é utilizado como energia para ligar o chuveiro, o forno elétrico. Então a gente acaba usando esse gás. E todos esses gases são derivados também do petróleo e também vêm do fundo do oceano. E aí depois nós temos o carvão mineral. O carvão mineral é diferente daquele carvão que a gente faz o churrasco. Aquele carvão que a gente faz o churrasco, ele é um carvão natural. Ele vem das árvores, né, que são cortadas, queimadas e transformadas em carvão. Esse carvão é uma espécie de rocha também. E ele é escuro assim porque ele tem partículas de petróleo. Ele é como se fosse uma esponja que capturou um pouco de petróleo e aí o petróleo ficou dentro dele. Por isso que, apesar de ser uma rocha, né, uma pedra, ele é capaz de pegar fogo. Então, todos esses daqui que a gente está falando, que são dos fósseis, eles são geradores de energia, ou seja, eles podem pegar fogo, eles têm combustão. E aí, esse carvão mineral, ele era muito utilizado, ó, para queimar mesmo. Mesmo ele não sendo o mesmo carvão que a gente usa para fazer o churrasco, ele também era utilizado nas fornalhas. Porém, ele é muito. Ele não é natural como o carvão que a gente faz a carne, né? Que a gente faz churrasco. Ele é muito tóxico, então ele não pode ser usado, por exemplo, para fazer um churrasco, porque ele vai contaminar a sua carne. Mas ele era muito utilizado antigamente, ainda hoje é utilizado em alguns lugares, para as fornalhas das fábricas. Ele era utilizado nas Maria Fumaça, né? Era utilizado aqui, ó, na fornalha. E hoje em dia ele é usado em pasta de dente e também em remédios. Eles são usados também em inseticidas, em vários outros lugares. Esse remedinho aqui, ó, para quem tem cachorrinho e gato, já deve ter ouvido falar. Quando o animalzinho, alguém vai, envenena o seu animalzinho, você vai lá e compra esse remedinho que chama carvão ativado. Ele não é puro, tá, gente? Ele é trabalhado, porque esse carvão aqui, ele é totalmente tóxico, então não pode dar isso daqui pro bichinho, porque você vai matar o bichinho. Então, você compra e ele é um carvão ativado, então ele elimina as ações do veneno no organismo do seu bichinho, do gatinho, do cachorrinho. E só que assim, não tem comprovação essa pasta de dente de que não faz mal para a saúde. Mas eu acredito que assim como o remédio, ele também é trabalhado, não é ele puro, então é retirado ali os componentes que são tóxicos desse carvão. E agora nós vamos para a atividade de hoje.
A atividade de hoje é sobre os recursos minerais. Então, vocês vão colocar aqui, ó, vocês vão fazer uma lista de alguns materiais, alguns desses recursos que a gente conversou hoje nessa aula. E aí, vocês vão colocar aqui para mim, onde nós podemos utilizar esses materiais. Então, por exemplo, eu vou colocar ferro. Onde eu posso utilizar o ferro? E o que nós podemos fazer com ele? Então, vocês vão fazer aqui, vão colocar aqui para mim o que a gente pode, onde a gente pode utilizar esse material e o que nós podemos fazer com ele. E aí, vocês vão fazer uma lista, que a gente também vai deixar disponível para vocês essa listinha. E aí, vocês vão fazer no caderno, vão tirar uma foto e vão mandar para a gente, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. É uma lição um pouquinho difícil, um pouco complexa, mas se vocês não entenderem, vocês podem ir lá assistir o vídeo de novo. Se mesmo assim vocês não entenderem, vocês podem perguntar. Nós estamos aqui para responder. Tudo bem? Fiquem bem, fiquem em casa, em segurança. E a gente se vê logo, logo. Um beijo e fiquem com Deus.